Bom, minha gente, nós seguimos com a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos, né? Alguns reeleitos. A Câmara de Linhares terá 17 vereadores a partir do ano que vem. 3 deles foram reeleitos, os demais são estreantes no Legislativo. E hoje eu converso com o professor Antônio César, foi eleito pelo PV com 1.038 votos no último dia 15 de novembro. Professor, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, é uma satisfação poder conversar com você e com todos e todas aqui da cidade, que durante a campanha muitas vezes isso não é possível. No corre-corre, né? Não foi possível. É importante esses momentos. A gente estava conversando aqui, o senhor falou que é estreante na política, né? Sim. Primeira vez que o senhor disputa um cargo eletivo e já com essa vitória. Que o senhor atribui essa expressiva votação? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a cada um das pessoas da cidade que abraçaram a nossa campanha. Como eu te comentava, uma campanha feita sem recursos econômicos, sem negociar favores, sem negociar cargos, sejam com pessoas tradicionais da cidade ou com o executivo. Então, uma campanha feita com base na esperança. Então, a isso eu debito essa vitória. Há um anseio por um novo jeito de fazer política na cidade. Há uma esperança de que a política pode ser muito mais do que é feita no nível regional, no estado ou no Brasil. Então, essa vontade, essa pulsão por mudança, eu entendo que foi o grande motor dessa campanha. Um anseio popular mesmo. Sem dúvida. Né? Já havia essa necessidade. Professor, para quem não o conhece, né, o senhor leciona no ensino superior, na Facel, é professor da Facel e professor também da Escola Estadual. Exatamente. Né? Emílio Macedo Gomes. Fala um pouquinho da sua origem, né, de onde o senhor vem, há quanto tempo está em Linhares? Já estou em Linhares há quase 10 anos. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, e aí onde fiz a graduação em Ciências Sociais, o que me habilita a lecionar Sociologia, onde fiz isso na Escola Bartovino, no centro da cidade, e depois, já nos últimos anos, no estadual. Professor efetivo da rede do estado, assim como professor efetivo da faculdade nossa, a Facel. Nascido então no Rio Grande do Sul, fui fazer um mestrado em Sociologia Política na Federal de Santa Catarina, dali fui a fazer o doutorado em Sociologia também, na Federal de Sergipe, e aí conheci a minha companheira, minha namorada, e vim para cá. É linharense ela? Ela é linharense. Então virou linharense também, não Sim, sem dúvida. Eu digo que eu sou mais linharense, mais capixaba do que qualquer outra coisa, porque eu estou mais tempo aqui. Minha vida profissional é aqui, minha vida política, pública é aqui. Família, basicamente no Rio Grande do Sul estão minha mãe, meu irmão e um tio, então minha vida é mais aqui do que em outro lugar. Bacana. Bom, imagino que agora poder contribuir um pouco mais com a sociedade, né? Sim. Saindo um pouco ampliando o trabalho de professor e podendo atuar agora como vereador, né? Sim. Como é que está essa expectativa aí? A expectativa está bem elevada, porque assim como nós pautamos a campanha, a gente vai tratar o mandato com independência, com transparência, tentando levar o gabinete para além dos muros do Palácio da Câmara. Levando aos bairros, conversando com as pessoas, porque só aquelas pessoas que sentem a dor do cotidiano, que sabem onde o calo aperta, é que dizem o que é preciso fazer. Não é o executivo, não é o legislativo, de cima para baixo, que vai apontar as demandas sociais. Então a ideia é essa, conversar com as pessoas, levar o gabinete, ouvir, atender às expectativas que foram criadas com a nossa campanha e depois com o mandato. O senhor acredita que nas últimas eleições a gente tem conseguido um resgate, a população tem de fato conseguido aquilo que preconiza lá a Constituição, né, de que o poder de fato emana do povo? Em parte, em parte. A minha candidatura e de muitas outras pessoas, das quais uma parte significativa não se elegeu, carregava essa bandeira. Mas a gente tem ainda resquícios de um modo de fazer política na cidade que ainda não está superado. Então, é preciso, eu acredito que através do exemplo que nós vamos proporcionar com o nosso mandato, isso se consolide.
esse novo modo de fazer as coisas, se promova, melhor dizendo, um encanto novamente pela política. E não só pelo tratar essas questões eleitorais ou do modo de fazer cotidiano de modo maquinal, assim. Não, tem que aprovar tal coisa. Não, nós precisamos ter esse espaço para debater o que é o bem comum, o que é melhor para as pessoas, quem ganha, quem perde com determinadas tomadas de decisão. A gente tem visto que o eleitor tem sido cada vez mais exigente, sobretudo o público jovem, né? Sim. Isso traz um desafio maior também para o parlamentar de corresponder Sem dúvida. ao voto confiado? Exatamente, porque essas pessoas, na sua imensa maioria, quando votam na expectativa da prestação de um bom serviço público. Como não vendem, como não trocam seu voto, elas vão te exigir mais. E é isso que eu espero, que eu seja cobrado. Inclusive, na campanha, eu produzi um material para que eu possa ser cobrado. E, ao ser cobrado, as outras pessoas olhem para os demais membros da Câmara e digam, olha, eu vou te cobrar também. Então, a ideia é essa. Sem dúvida, eu espero uma cobrança intensa. Tá certo. A gente conversava aqui, pessoal, com o vereador eleito, né, professor Antônio, e ele dizia de uma proposta que tem, eu queria que o senhor até explicasse, que inclusive os assessores que o senhor vai dispor a partir de janeiro do ano que vem, né, haja vista que a Câmara de Linhares atualmente são 13, mas a partir de 2021 serão 7 vereadores, 7 assessores que cada vereador terá direito. Parece que o senhor quer fazer uma espécie de processo, uma provinha ali, um processo seletivo para escolher alguns desses assessores, né? Como nós, ao longo da campanha, eu e as pessoas próximas a mim, que ajudaram a pensar a candidatura, não temos nenhum outro compromisso senão com a prestação de um bom serviço público. A ideia é ofertar, claro, respeitando critérios de qualificação, as vagas para assessoria, mas o mecanismo preciso de como isso vai ser feito, a gente ainda não definiu, porque, bom, foi domingo passado, embora a gente já vinha pensando, a gente tem algumas metodologias em vista, mas ainda a gente não está fechada, porque é necessário pensar quais são as demandas e quais são os serviços necessários a serem ofertados pelo gabinete. Então, certamente algum processo seletivo como prova, avaliação de títulos, entrevistas, como em geral ocorrem nos processos seletivos Brasil afora, a gente vai adotar. Ou seja, mas sem aquela necessidade de já estar comprometido com ninguém. Nenhum compromisso a não ser com as pessoas e com o bem-estar. Bacana. Vereador eleito, eu gostaria de saber do senhor como é que vai ser a sua postura com relação às demandas do Executivo, né? Muitos projetos, né? A maioria deles tem que passar diretamente pela Câmara Municipal. Como é que o senhor pretende pautar o seu trabalho nesse sentido? Para pensar essa relação entre o Executivo e o Legislativo, nós devemos ter em mente que, mais do que os interesses do professor Antônio, os interesses dos demais membros da Câmara ou do Executivo, são os interesses das pessoas que devem ser levados em consideração. E aí a gente tem que ter uma relação saudável. Não pode o Executivo, na tarde de votação, mandar o projeto. Existem prazos regimentais que devem ser respeitados. 48 horas para mandar o projeto, uma relação transparente, vir à Câmara para defender a ideia. Então, não simplesmente mandar e aprova, então, uma relação de independência e complementariedade, como preconiza a Constituição. Então, tenha em mim uma postura de compreender o que é necessário para a cidade, mas de não abaixar a cabeça e aceitar as demandas do Executivo, como a gente tem reparado que as últimas legislaturas têm feito. Então, em mim, haverá um enfrentamento, mas um debate. Porque, mais do que os interesses individuais, os interesses coletivos que devem prevalecer. A gente tem acompanhado que os eleitos, né, que vão assumir em 2021 já estão tomando pé da situação, a questão do regimento, né, que tem que ser estudado, as reuniões que estão sendo realizadas. Como é que está sendo algo muito novo para o senhor? Como é que está sendo essa experiência? Do modo de proceder, a gente fica sempre aprendendo. E essa é a graça da vida, a gente poder aprender o tempo todo. Mas o regimento eu já tinha conhecimento, já havia lido, o estatuto que regem a administração pública, então a lei orgânica municipal.
Então há já um conhecimento prévio de como funciona a institucionalidade na cidade. Mas no detalhe, aonde que passa? Para o protocolo, comissão de justiça, comissão de finanças, essas dinâmicas a gente vai aprendendo, mas eu diria que isso é o menor, é o né? de menos, né? A ideia, a boa escrita de um projeto e a sua eficiência e eficácia para as pessoas é o principal. Bacana esse bate-papo aqui com o professor Antônio, né, falando um pouquinho sobre o mandato. Antônio César, eleito vereador pela primeira vez em Linhares, é gaúcho de nascimento, mas já há 10 anos atuando aqui. De Linhares aqui, né? de coração. De Linhares de coração, né? A esposa é linharense, enfim, né? Já é linharense também. Quero agradecê-lo pela presença, professor. E é uma satisfação conceder esses 30 segundos finais. É para agradecer o seu eleitor, né? Sem dúvida. Esses 1.038 votos. 1.038 votos, fora as inúmeras pessoas que, por inúmeros motivos, não votaram em mim, mas manifestaram seu apoio, o seu carinho à nossa candidatura. Então, é um número incontável de pessoas, alunos, alunas, ex e atuais, colegas de trabalho, pessoas interessadas numa cidade melhor. Então, gostaria de agradecer a todas e todos que tornaram essa campanha possível e que trouxeram um novo sopro, um respiro de esperança, como eu disse na live de abertura, de agradecimento, não de abertura, mas de agradecimento da eleição. Podem me encontrar no Instagram, Antônio César Machado, assim como nas demais redes sociais. Estou aberto a ser criticado e a propostas. Obrigado, pessoal. Que bacana. De maneira respeitosa, todo mundo pode contribuir, né? Sem dúvida. Opinar, discordar e etc. Essa é a graça da democracia. Sem dúvida. Professor, obrigado por esse bate-papo. Uma satisfação. Tá, bom sucesso lá, bom mandato para o senhor. Tá? E obrigado. Tá, joia. Gente, eu conversei com o professor Antônio César, mais um dos 17 vereadores eleitos para 2021. A partir de 2021, né, assuma a cadeira na Câmara Municipal de Linhares. Nós vamos seguir recebendo os 17 vereadores eleitos, apresentando a você, morador de Linhares, os eleitos, né, que irão nos representar no Legislativo Municipal. Continue acompanhando nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, reveja essa entrevista e compartilhe o nosso conteúdo. E o WhatsApp, você pode mandar mensagens pelo 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo.